Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, o motivo de eu vir hoje à tribuna está calcado nos documentos, nos jornais que foram publicados nesses 10 dias e que, portanto, me chamaram a atenção. Senhoras e senhores, nos últimos dias, analisamos todo o noticiário a respeito do terrível assassinato do médico na Lagoa. Foi-se mais uma vida. Morreu violentamente um homem justo e trabalhador. O autor do homicídio deve ser punido na forma da lei. A minha fala, contudo, repousa na acusação que fazemos à sociedade e ao Estado por sua imperdoável negligência. Cuidar das crianças e evitar que elas se transformem em infratores deve ser prioridade 1. Enquanto a sociedade e os nossos governantes não entenderem que devemos atuar de forma preventiva, cuidando das nossas crianças e depositando nelas as nossas esperanças de um futuro melhor, para evitar a sua transformação em adolescentes infratores e depois em adultos criminosos por absoluta falta de oportunidades na vida, vamos chorar a perda de vidas de forma inexplicável, como aconteceu com a morte do cardiologista na Lagoa semana passada. Antes de pensarmos no encarceramento de jovens, é necessário que se viabilize para as crianças um tratamento humano, proporcionando-lhes os seus direitos fundamentais. É preciso que façamos um trabalho junto às famílias e, se essas estiverem desintegradas, que a criança tenha um apoio da sociedade, a fim de lhe proporcionarmos razão de viver. O que a sociedade espera de uma criança sem família, sem escola, sem amor, sem perspectiva de melhorar a sua condição de vida? O que estamos fazendo para reduzir o sofrimento das crianças e dos jovens abandonados pela família, pela escola, pela igreja e por todos os segmentos da sociedade? Querem reduzir a maioridade penal para 16 anos. E o que faremos com o menino de 12 anos de idade, detido por furto e que continua cometendo crimes e não vai à escola, como publica, por exemplo, o jornal O Dia, em 25 de maio de 2015? O que fazer com isso? 12 anos. Baixar a maioridade para 12 anos? Para 10? Para 8, em vez de cuidar dessas crianças? A trágica morte do médico na Lagoa indignou a todos nós. Não há a menor dúvida de que não se pode aceitar o fato. A supressão de uma vida provoca revolta em todos nós, sobretudo quando ela ocorre de forma brutal, como aconteceu. Mas vejam o que o delegado Rivaldo Barbosa, titular da Divisão de Homicídios da capital, disse e foi publicado no jornal O Dia em 21 de maio de 2015. Palavras do delegado Rivaldo Barbosa. Para mim, esse adolescente também é uma vítima. Se as pessoas virem onde ele mora, vão entender o problema social. Segundo diversos jornais, o menor acusado de matar o médico tem perfil da maior parte dos infratores internados no Rio, ou seja, 95% deles de 16 anos.
Não completaram sequer o ensino fundamental, cursando até o 6º ano. Abandonaram a escola por discussões com colegas e com professores, e por vezes pela repetência ou por desestímulo nas unidades escolares. O traço comum entre eles se dá pela forma como são tratados pelo Estado. Além da idade, eles têm em comum a ausência dos direitos garantidos. Quando estão nas ruas, a ausência do Estado é mais clara, diz o pesquisador Pedro Stronzenberger, secretário executivo do Instituto de Estudos de Religião, ISER. O crime mais cometido pelos jovens infratores é o tráfico. Ao todo, 41% dos internos foram apreendidos acusados de portar drogas ou de integrar facções criminosas. O segundo delito mais frequente é o roubo, caso de 27% dos adolescentes. Os nossos jovens não têm esperança em dias melhores trilhando pelo caminho do bem. Vejam as medidas atuais que demonstram o desinteresse do Estado para com os nossos jovens e para com as nossas crianças. Primeiro, desemprego castiga mais jovens. A priora no mercado de trabalho está castigando de forma mais intensa os brasileiros que têm entre 18 e 24 anos. Essa notícia do Globo, de 22 de maio de 2015. Se não há emprego, como sobreviver? Qual o caminho a ser trilhado pelos jovens desempregados? Segunda, país perde quase 100 mil empregos formais no mês. Notícia de O Globo, em 23 de maio de 2015. Terceira, educação perde 20 milhões. Levantamento mostra que contingenciamento orçamentário atinge a estrutura das escolas. Essa notícia é de um dia de 23 de maio de 2015 e ela é referente ao Estado do Rio de Janeiro. Quarto, corte no orçamento será de 70 bilhões. Ministérios mais afetados serão os das cidades, que perde 17,2 bilhões, a saúde com 11,8 bilhões e a educação com 9,4 bilhões. Essa notícia não é minha, é do Extra, 23 de maio de 2015. 5. Corte de 70 bilhões atinge PAC, saúde e educação. Jornal Globo, 23 de maio de 2015. Se o número de empregos cai, se a educação sofre cortes orçamentários drásticos, o que se espera da nossa juventude? Como ficam as crianças e os jovens em relação à educação e os jovens especificamente em relação ao emprego? Este é um retrato de um país injusto, hipócrita, desumano, que quer exigir de crianças e adolescentes um comportamento para o qual não contribui em nada. O Estado volta as costas para suas crianças e para os seus adolescentes, quando se trata de promover justiça social e quer, como mágica, que esses mesmos desamparados se tornem padres ou freiras. Como isso é possível? O Jornal Extra, em 23 de maio de 2015, anunciou em manchete: o abandono é comum em CIEP, onde X, o provável homicida do médico, onde X estudou. E mais, o mesmo jornal, a tragédia antes da tragédia na Lagoa. Esse adolescente acusado do crime na Lagoa, segundo o relato de professores, sempre foi rebelde e não tinha acompanhamento da família. O que o Estado fez por ele? Se todos sabiam desse comportamento, por que não atuaram? O jornal O Dia, em 22 de maio de 2015, estampou: do sonho à criminalidade. Menor suspeito de ação na Lagoa queria ser lutador de judô,
mas aos 12 anos começou a roubar. Por que ele não foi encaminhado para uma atividade de seu gosto e que poderia reduzir seu grau de agressividade? Senhor presidente, eu peço um tempo a mais para concluir esse tema que é nevrálgico na nossa sociedade. O jornal Extra, em 23 de maio de 2015, anuncia: tragédia que pode ser traduzida em números, e segue: escola onde X estudou teve o dobro de abandono em relação à média da rede municipal. Ainda nessa reportagem, há um trecho. A professora diz que o menor era inteligente, mas tinha problema de comportamento. Não havia acompanhamento da família. Em entrevista ao RJTV, o secretário de Desenvolvimento Social, Rodrigo Abel, disse que X, o suposto homicida, tinha um comportamento normal no colégio, com boas notas, mas deixou o CIEP após a discussão com um professor. A família chegou a ser informada. A escola comunicou ao Conselho Tutelar e à Assistência Social. Apesar disso, chamamos a família e ficou notificada a negligência da família. A família não compareceu à escola, não compareceu aos equipamentos da assistência social. Aí eu pergunto, que família? Esse adolescente, com 16 anos, acumula 15 passagens pela polícia. A primeira quando tinha 11 anos. Vamos baixar a maioridade penal para 11 anos? O pai, ele só viu 2 vezes. A mãe, catadora de latas, foi indiciada por abandoná-lo com fome na rua. A outra barreira de proteção ao menor também falhou. Ele desistiu dos estudos no 6º ano. E a recíproca foi verdadeira. A escola também desistiu dele. Aí, um inocente, o médico, que nada tinha a ver com isso, pagou por essa sucessão de tragédias. Não há como negar que há uma urgente necessidade de se repensar a forma para prevenir que as crianças se transformem em adolescentes infratores. A morte do inocente é dura, mas deve servir para que a sociedade volte o seu olhar para as crianças de todas as classes sociais. É hora de se parar de se fingir e dizer que a culpa não é nossa. É nossa sim, e muito nossa. Cada criança desamparada hoje é potencialmente um infrator amanhã. E os inocentes vão morrendo. Para encerrar, senhor presidente, a minha maior mensagem: reduzir ministérios e secretarias estaduais e municipais de menor interesse para a sociedade e que só se prestam para os acordos políticos e criar em contrário, um Ministério da Criança e do Adolescente e secretarias nos outros entes federados, com pessoal técnico, multidisciplinar e suprapartidário, com planos decenais sólidos e pertinentes e com uma dotação orçamentária robusta, poderá ser o início da verdadeira revolução pela criança brasileira. Ou começamos agora, ou vamos chorar muito, porque colocar esses adolescentes em presídios não resolverá essa questão. Quem viver, verá. Muito obrigado, senhor presidente.